Bom dia pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao nosso canal Boletim Pharma, onde nós vamos falar sobre diversas notícias e doenças. E a doença de hoje que a gente vai falar é sobre a malária, que é uma doença parasitária muito relevante em aspectos clínicos e saúde para os seres humanos. A malária, doença causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, permanece sendo uma das doenças que mais afeta a saúde, sobretudo de populações ribeirinhas da Amazônia. Essas comunidades que vivem à margem dos rios e garapés, rios que funcionam como criadouros naturais para os mosquitos do gênero Anopheles, hoje, mais de 99% dos casos de malária no Brasil ocorrem na Amazônia Legal. Entre estes, mais de 80% são infecções de doenças causadas pelo Plasmodium vivax, enquanto 20% são causadas pelo Plasmodium falciparum, os agentes parasitários associados à doença. Então, nós sabemos que a vulnerabilidade sanitária das populações ribeirinhas é histórica. Desde o período da colonização, que as populações ribeirinhas indígenas sofrem com as doenças trazidas pelos colonos, como gripe, sarampo e tuberculose, e com as doenças com as quais eles já conviviam antes da colonização, como a malária. O principal desafio que nós temos hoje em dia é a falta de infraestrutura regional, porque essas são populações que têm uma dependência quase exclusiva do transporte fluvial e o isolamento pela floresta amazônica e pelos rios dificulta a chegada de ambulância e a construção de estações de saúde como hospitais e UBSs. E é por isso que a situação atualmente continua sendo bem fragilizada. Agora falando um pouquinho sobre a sintomatologia da malária, os principais sintomas são a febre altíssima, que é um sintoma muito característico, os calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça e dor no corpo, além de prostração intensa. Mas em casos graves o paciente pode começar a convulsionar, ele pode ter confusão mental e pode até ter hemorragias internas. O que diferencia a malária de outras doenças tropicais é que esses sintomas são cíclicos, por causa do ciclo de vida do parasita. Dependendo da espécie, esses sintomas tendem a vir de 48 em 48 horas ou de 72 em 72 horas. O plasmódio, parasita causador da malária, tem dois ciclos de vida. Um no ser humano, com reprodução assexuada, e outro no mosquito anófeles, com reprodução sexuada. A infecção começa quando a fêmea infectada do mosquito anófeles pica uma pessoa e injeta esporozoídeos, que vão chegar até o fígado em aproximadamente 1 hora. Lá eles vão se multiplicar e formar os esquizontes, que vão se romper e liberar merozoítos na circulação sanguínea. Esses merozoítos invadem os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue. Lá eles se multiplicam até o ponto de romper a célula. E essa ruptura libera novos parasitas e também moléculas inflamatórias. E é nesse ponto em que os sintomas da doença se iniciam. Parte dos parasitas se transforma em gametócitos. Quando outro mosquito pica uma pessoa infectada, ele ingere parte desses gametócitos e no intestino do mosquito vão se reproduzir e formar oocistos. Eles então vão liberar novos esporozoítos que vão migrar até as glândulas salivares do mosquito, que vai se transformar em um novo vetor para a doença. Esse ciclo no mosquito dura cerca de 7 a 21 dias. Os mosquitos do gênero Anopheles compartilham várias características com a Aedes aegypti no que diz respeito à seleção de habitat para reprodução. Assim como o Aedes, o Anopheles também deposita os ovos em água parada, podendo se desenvolver em pequenos acúmulos de água, como poças, recipientes naturais, ou em ambientes urbanos, água parada em pneus ou em potes de plantas. Então, assim, na Amazônia, o ciclo hidrológico tem um papel decisivo na dinâmica dessas doenças, porque após o período das cheias, quando o nível dos rios começa a baixar, formam-se várias poças e lagos residuais nas áreas de várzea. Então, esses ambientes de água rasa e parada tornam-se criadouros perfeitos para o desenvolvimento das larvas do anófeles, aumentando o risco de transmissão de malária nas comunidades ribeirinhas. Por ser uma doença transmitida por um vetor, a prevenção da malária depende, acima de tudo, da prevenção do contato do mosquito fêmea Anopheles com a população. No entanto, pelas populações ribeirinhas viverem muito próximas ao rio, a utilização de produtos químicos em larga escala seria muito prejudicial, tanto ambientalmente quanto para a saúde dessa população. Por isso, as medidas profiláticas mais importantes que envolvem ações simples, mas contínuas, realizadas tanto pelas famílias quanto pelo poder público, são as mais essenciais. Para estruturar essas ações, o Ministério da Saúde lançou em 2022 o Plano Nacional de Eliminação da Malária, com metas até 2035. O plano prevê 4 fases progressivas: fortalecimento da vigilância, diagnóstico precoce e resposta rápida a surtos. Entre as metas estão reduzir os casos a menos de 68 mil até 2035, eliminar a transmissão por Plasmodium falciparum e Vivax e alcançar menos de 14 mil casos Tone e 0 óbitos até 2030.
com prevenção para a eliminação completa da doença até 2035. Assim, a ciência é o ponto de partida para integrar todas as suas estratégias de combate à malária, começando no estudo do parasita e do vetor e o desenvolvimento da pesquisa acadêmica na universidade pública, que permite o desenvolvimento de novos medicamentos, novos inseticidas, novas ferramentas para que a gente possa combater o vetor e o parasita. Com base nisso, a saúde pública pode desenvolver programas de conscientização da população, treinamento de profissionais a serem enviados nessas regiões e, assim, facilitar o diagnóstico precoce, o manejo adequado e a prevenção da doença. Dessa forma, a combinação da ciência, vigilância e conscientização da população com o atendimento humanizado, é possível reduzir os casos, reduzir a mortalidade e avançar de forma consciente em rumo à eliminação do parasita. Brasil sem malária.